Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa terceira aula. E hoje a gente vai falar sobre a flacidez e o emagrecimento, tá? Como evitar esse mal, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a flacidez, como evitar, né? Quando se está perdendo peso. Então, emagrecer ou perder peso sem a estratégia correta pode ter consequências nada desejáveis e o aumento da flacidez é uma delas, né? Com certeza, se você é uma pessoa como eu, que sempre lutou contra o peso, né, na balança, que sempre fez dietas restritivas, que sofreu com o efeito sanfona de emagrecer, engordar, né, e isso, graças a Deus, faz parte do meu passado, mas já passei por isso, então, por isso que eu entendo vocês, tá? Então, especialmente se você já passou dos 30 ou dos 40 anos, a situação ela é mais complicada, né? Porque ela chega de uma forma mais rápida, mais acelerada, tá bom? E talvez você já tenha passado por isso, você já tenha tentado fazer uma dieta, ou até tentado fechar a boca, comer menos, até conseguiu perder peso, mas você ganhou um montão de flacidez, que foi o que já aconteceu comigo várias vezes, né? Então a gente não quer isso, né, de jeito nenhum. Então, o que que aconteceu então, né? Isso significa não que você emagreceu, mas que você só perdeu peso, tá? E esse peso pode ser qualquer coisa, tá, meninas? Então, quando a gente faz dietas restritivas, a gente não emagrece de verdade, a gente apenas perde peso, a gente gera deficiências nutricionais, manda embora um monte de massa magra junto com a massa muscular e por isso que tudo despenca, tá? E aí, com certeza, por causa da flacidez, você já deixou de vestir algum tipo de roupa que você gostava, por sentir vergonha, né? Já se sentiu mal ao vestir um biquíni e ver a flacidez, né? Com certeza você já deve ter passado por isso. E se não passou, a gente não quer que você passe, tá? Então, esse é o objetivo dessa aula. Como emagrecer, então, sem ter flacidez, tá bom? Mas se você já passou por isso, eu te entendo, porque eu também já me senti dessa forma, né? Também não entendia por que que eu emagrecia e ficava com tanta flacidez, mesmo treinando, né? E hoje, graças a Deus, eu consegui corrigir esse erro e ajudo muitas pessoas no Brasil e no mundo a fazer essa correção também. Então, essa flacidez, além dela ser consequência da perda de peso feita de forma inadequada, ela também é um distúrbio natural no processo do envelhecimento, né? Que é causado pela sobra de pele, pelo relaxamento da musculatura, em especial quando se perde a camada de gordura, né? Que tem embaixo da pele ali. Mas, Mari, então como que eu faço para evitar a flacidez, né? Como que eu posso emagrecer sem ficar flácida, sem cair tudo, pelo amor de Deus? Vamos lá, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter cuidado, tá? Com o consumo desenfreado de alimentos que são ricos em carboidratos simples e ultraprocessados, porque isso com certeza vai aumentar sua flacidez, tá? Então, lá o famoso biscoito de água e sal, a bolacha recheada, a bisnaguinha, o pão, né? Ultraprocessado, os pães de forma são piores do que o pãozinho francês, tá? Os bolos, todas essas coisas, tá? Então, tudo que tem muito açúcar, muita farinha branca, esses alimentos devem ser evitados. Significa, Mari, que eu nunca mais vou poder comer? Não, claro que não. Porque a nossa proposta aqui é uma alimentação equilibrada, né? Um emagrecimento consciente. Então, quando eu falo de dieta, a gente já pensa, vou ter que parar de comer o que eu gosto. E o nosso objetivo não é esse, né? Mas que você diminua, tá? Então, aqui a gente está falando do consumo desenfreado. Então, eu comer esses alimentos todos os dias vai fazer aumentar minha flacidez, tá? Ponto. Então, lembra que a gente estudou, né, nas outras aulas que emagrecer é conhecimento e treinamento. Então, eu pego esse conhecimento e eu treino ele todos os dias junto com o meu guia, né, o meu treinador pessoal, para eu conseguir corrigir esses comportamentos, esses hábitos, tá? E aí, a gente tem a nossa rotina. Lembra que a gente falou sobre a nossa rotina ser o nosso alicerce, né? E depois sobre os tijolos, né? Sobre a construção dos tijolos, que é o nosso treinamento, que é o nosso treinador pessoal, nosso mentor, ele vai ajudar a gente a colocar tijolinho por tijolinho ali, tá?
que são os nossos hábitos. E agora a gente tá vendo o porquê, né, da flacidez. Então, quando a gente não sabe equilibrar essa carga glicêmica da alimentação, e a gente nem precisa de tabela para isso, tá? Você pode ter uma oferta excessiva de glicose, que a célula não consegue aproveitar, né? E aí, quando essa glicose despenca, ela vira células de gordura, né? Então, dessa forma, as moléculas elas vão ficar perdidas ali, né? Elas se ligam às proteínas, elas vão formar uma rede que gruda na membrana da célula, elas vão dificultar a divisão celular, a renovação da célula e vai deixar assim as moléculas e as membranas mais rígidas, inelásticas, vai romper a fibra de colágeno e a elastina na matriz celular, causando o quê? O aumento da flacidez, o aumento das rugas e o aumento das linhas de expressão, tá? Então, olha a importância da gente conseguir ali ajustar nesse caso. Então, com certeza, a gente não quer isso, né? Segundo motivo, o que você precisa também? De um consumo adequado de proteína para evitar a perda da massa muscular durante o processo de emagrecimento, tá? Conseguir manter a sustentação da sua pele com a perda da camada de gordura, quando tem essa perda. E sem isso, nem adianta você pensar nos cremes estéticos, suplementar colágeno, massagem, enfim. Porque primeiro a gente precisa arrumar o porte ideal de proteínas, tá bom? Então, terceiro, além disso, você também precisa de uso de precursores de colágeno, ferro, zinco, selênio, magnésio, outros em vários micronutrientes, enfim, que também são substâncias antioxidantes, tá? Então, precisamos dessas substâncias também. Aí, você vai ter a fabricação correta de colágeno, que vai ajudar você nessa sustentação da pele durante o processo de emagrecimento. Então, entendem que não adianta eu tomar um colágeno, mesmo que esse colágeno seja bom, se eu não tiver esses micronutrientes, né, e essas substâncias antioxidantes no meu organismo. Então, olha a importância da nutrição, né, de estar nutrido de dentro para fora, né? Meu corpo estando nutrido de dentro para fora, ele vai trabalhar da forma certa, tá? E 4, você precisa de uma alimentação anti-inflamatória, tá? Então, antes disso, não adianta, como eu falei, a gente se entupir de colágeno, creme, tratamentos estéticos, porque nada vai funcionar, tá? Por isso que os suplementos premium, que a gente utiliza no nosso programa, né, eles têm um papel fundamental quando o assunto é impedir a flacidez, por causa desse sentido mesmo, tá? Porque eu consigo ter uma absorção melhor das vitaminas, dos minerais, dos micronutrientes, tá? Com menos calorias, isso vai me ajudar a emagrecer e também suprir a necessidade nutricional do meu organismo, tá? Mais uma vez, né, falando dos shakes da Herbalife, porque que ele é ideal, porque ele é um substituto parcial de refeição, não existe outro substituto de refeição no mercado, tá? Então, além deles serem ricos em proteína de alta qualidade, eles são ricos em micronutrientes que vão ajudar ali na fabricação e na reposição do colágeno, tá? E evitar as carências nutricionais e atuar na desinflamação do seu corpo também. Então, olha a importância, né? Então, o chazinho é importante para desintoxicar, sim, mas o shake ele é fundamental nesse processo de emagrecimento, se você não quer ficar flácida, tá bom? Então, é muito importante isso, meninas, ter essa visão, né? Por causa dos nutrientes também, tá bom? Então, assim, além de garantir a manutenção e o ganho da massa muscular, você vai sustentar a pele, fornecendo toda a matéria-prima necessária, né, para suas células manterem a firmeza e a elasticidade, tá? Então, ainda falando do shake, é interessante que aí falou que ele é ideal para um estilo de vida mais saudável, né? Como a gente falou, a gente não consegue ter todos os nutrientes. Isso significa que eu não vou conseguir emagrecer sem o shake? Não, você pode sim conseguir emagrecer sem o shake, né? Mas você não vai ter todos os nutrientes. Então, é uma coisa boa de se pensar aí, tá? E aí, depois de eu ter feito essa correção da minha alimentação,
da minha nutrição interna, né? Juntamente com o meu treinador pessoal, com o meu mentor, aí eu entro com o colágeno, né? Então, um colágeno bom, um colágeno de excelente qualidade, a gente também tem o colágeno da Herbalife, da linha Skin, que ele é maravilhoso, né? Ele é um colágeno, um suplemento em pó, à base de colágeno hidrolisado, que é o Verisol, e o Whey Protein, desenvolvido para melhorar a elasticidade e a firmeza da pele, reduzir as rugas finas, fortalecer as unhas e os cabelos, ricos em vitaminas A, C e E, minerais, selênio, zinco, cobre. O produto contém menos de 45 calorias por porção e é ideal para o consumo diário como lanche. No meu caso, eu gosto de tomar ele como pós-treino. Porque tudo que você toma durante o treino, antes do treino, depois do treino, é absorvido muito mais rápido, tá? Seu corpo absorve muito mais rápido, então ele vai ter essa melhor absorção do colágeno. E além dele ter o whey protein, né? Interessante, meninas. Perguntaram pra mim, acho válido tirar essa dúvida aqui pra vocês. Qual que é a diferença do shake da Herbalife para um whey protein? Mari, eu não posso tomar o whey no lugar do shake? O que é o whey? O whey nada mais, nada menos é do que uma proteína do leite, tá, meninas? Então, lembrando que o whey, ele não é igual ao shake, por quê? Porque ele é só a proteína. Então, ele não tem todos os macronutrientes, que são as proteínas, as vitaminas, minerais, as fibras, as gorduras, né? Os macronutrientes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras, tá? As fibras não são absorvidas pelo organismo, como eu falei, mas elas têm ali o papel de regular o intestino, de trazer as vitaminas e minerais. Então, o nosso shake ele tem tudo isso. Então, shake, substituto de refeição. O whey protein é só a proteína, tá? Então, ele pode ser usado ali nos seus lanches, ele pode ser adicionado ali numa vitamina, mas o whey não tem os nutrientes do shake também, tá? Então, achei válido. Eu vi agora sobre o whey, achei válido falar sobre isso também, tá? Maravilhoso. Colágeno é maravilhoso também. Delicinha. E aí, eu tendo feito isso, né, com colágeno, eu consigo potencializar ali a redução das rugas finas também, até do meu rosto, né? Então, além da flacidez, eu consigo, então, usando junto, né, com a alimentação equilibrada, atividade física, os outros pilares do emagrecimento que a gente trabalha durante o programa, a nutrição, né, com as vitaminas e os minerais do shake, incluindo o colágeno, eu consigo também ter mais longevidade e até reduzir ali as rugas, tá? E então ele é único no mercado também, com comprovação científica na pele, tá? E agora, qual que é o próximo passo, então? Eu sabendo de tudo isso, né? Eu sabendo da minha rotina, de como fazer meu alicerce, sabendo de como eu preciso, do que eu preciso para construir as paredes da minha casa, tijolinho por tijolinho, e aí o meu telhado, né? Agora, pode-se dizer a minha laje, que é a flacidez, né? Como combater, agora que vocês já sabem de tudo isso. O que é o próximo passo, então? Vamos lá. Então, agora, o próximo passo, né, é eu tomar uma decisão e ter um coach pessoal, né? Então, eu preciso de um programa que dê certo, né? De uma estratégia que dê certo e de um guia, né? Lembra que a gente falou lá na última aula sobre o quebra-cabeças, né? Se eu tenho lá as peças de um quebra-cabeças na minha frente, mas eu não tenho uma foto, um guia, algo que vai me guiar para montar, juntar essas peças, de nada adianta o conhecimento, né? Então, quando eu tenho ali uma foto do que é aquele quebra-cabeças, de como montar um guia me ajudando, é diferente. Daí eu consigo montar ali todas as peças e consigo dar vida a essa imagem, certo? Eu não sei como estão os dados corporais de vocês, né? Mas aí nós temos o índice de massa corporal, tá? Então, quando eu tenho menos de 18,5, sou considerado abaixo do peso, do ponto de vista nutricional. Entre 18,5 e 25, normal.
acima de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade, tá? Então, por isso que é interessante você agendar também a sua avaliação de bioimpedância para saber como estão os seus índices corporais. Se você já tem acesso a essa avaliação, você pode, junto com esse conhecimento aqui agora, consultar e ver em qual grau você está, tá? Falando sobre barriga, né? A famosa barriga que todo mundo detesta, que é o vilão da mulherada, né? A medida da circunferência da cintura indica a concentração da gordura corporal abdominal, ou gordura visceral, subcutânea, né? Que é ali, a gordura visceral é a que está entre os órgãos, a subcutânea que está embaixo da pele, tá? Então, nós temos riscos de complicações metabólicas associadas à obesidade, né? Isso todos sabemos. Aí nós temos aí o homem e a mulher. Acima de 94 centímetros está elevado, acima de 102 muito elevado para o homem, acima de 80 centímetros está elevado para a mulher, acima de 88 muito elevado, tá? Isso é circunferência abdominal. Então, você pega ali sua fita métrica, né? Mede ali na altura do umbigo, para você conseguir já ter uma noção de qual grau que você está também de gordura visceral, tá? Lembrando, gente, antes de eu passar, deixa eu voltar. Essa gordura é a mais perigosa, tá? Essa gordura que fica entre os órgãos aqui, ela acarreta muitos problemas, pode acarretar vários problemas, tá? Gordura no fígado, problema nos rins, né? Dificuldade dos seus órgãos de trabalhar da forma correta, colesterol, triglicérides, desregula completamente sua parte hormonal. Então, ela é muito perigosa. Então, é muito importante a gente trabalhar para conseguir diminuir essa gordura abdominal, tá? É muito importante. Eu diria que é até uma das coisas mais importantes, tá? E aí, qual que é a meta do nosso programa, então? Né? É emagrecer de forma saudável e se manter magra por longo prazo. Então, a gente viu uma pequena proposta disso no nosso desafio, né? A nossa meta é emagrecer sem sentir fome nem ansiedade durante o processo. Como a gente viu, isso pode estragar tudo, né? Conquistar um corpo mais firme, modelado, né? Como a gente viu na aula de hoje. Manter-se magra sem precisar recorrer a dietas, tá? Então, a nossa proposta é um novo estilo de vida. Não deixar de comer o que gosta, tá? Conquistar mais saúde, energia e disposição. Então, todo mundo quer isso, com certeza, né? Você vai conquistar a sua forma física ideal e manter o seu resultado para sempre, porque nós vamos construir novos hábitos, tá? Então, o que são hábitos, né? Hábitos é aquilo que eu fiz várias vezes, que eu fiquei expert em fazer aquilo e que hoje eu faço no piloto automático, eu faço de forma inconsciente, tá? Então, por exemplo, se criei um hábito de assistir, de comer vendo TV, assistindo TV ou olhando o celular, eu faço isso há muitos anos, então eu virei o Neymar de fazer isso, tá, gente? Então, por isso que a gente precisa de ajuda, sim, para mudar esses hábitos, porque a gente faz de forma inconsciente e muitas vezes a gente nem vê, tá? E aí, durante o processo, a gente vai garantir o equilíbrio nutricional com a suplementação, né, com os shakes, aprimorar a sua rotina nutricional e criar novos hábitos, tá? Modificar, então, os comportamentos que criam o excesso de peso ou a forma que você não gosta, que você está agora, e tornando os novos hábitos mais saudáveis, tá? Então, a gente vai trabalhar isso junto. E para isso, a gente precisa de pelo menos 12 semanas, tá? Então, é pelo menos 3 meses, gente. Vocês viram que 3 semanas passa muito rápido, é praticamente um mês. Não dá tempo de fazer quase nada. Então, quando eu falo em mudança de hábitos, eu preciso de no mínimo 12 semanas. No mínimo 3 meses para eu conseguir começar a mudar um hábito e depois fixar. Eu tenho pessoas que precisam de 6 meses, tem pessoas que já estão comigo há um ano. Tudo vai depender da pessoa, né? Tem pessoas que em 3 meses já conseguem atingir o resultado, já conseguem aprender e colocar em prática, mas cada um tem um tempo, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque você é um indivíduo único, você é uma pessoa única, você não é igual às outras, então não se compare, tá? Cada pessoa tem seu tempo
Hoje o seu resultado é fruto dos seus hábitos, né? Que se formaram ao longo dos anos, hábitos que dificultam você ter uma vida saudável, né? Cada pessoa sabe aí a sua dificuldade, o seu problema, o alimento que mais tem dificuldade em controlar, né? Eu gosto de falar que muitas vezes a gente pensa assim, na hora da sessão a gente fala assim pro treinador, eu não sei por que que eu tô assim, mas no fundo a gente sabe, né? A gente sabe quais foram os hábitos que levaram a gente ao sobrepeso, né? E a solução é a construção de novos hábitos para você substituir os hábitos que te prejudicam, tá? Então, se eu não fizer essa substituição, eu sempre vou manter os hábitos ruins, porque eu faço isso aqui inconscientemente, tá? Um exemplo, não tô falando que eu faço, mas a gente faz inconscientemente os hábitos ruins, tá? E aí, esses novos hábitos que vão melhorar a sua saúde e a sua forma física, e a proposta é treinar você para que você consiga depois, claro, sem mim, manter o seu peso para sempre, tá? Para o resto da vida. Aqui nós temos alguns resultados, né, de pessoas do nosso programa. A gente tem a minha xará, a Mari, que eliminou 28 quilos, já mantém há alguns anos, né? Hoje também ela é uma das nossas treinadoras. Temos a Bia, que eliminou 11 quilos, a Débora, menos 20 quilos. Olha que interessante. Olha a troca da composição corporal que ela fez, né? Talvez a gente pense assim, mas 20 quilos é pouco para um corpo desse aqui. Mas ela ganhou massa muscular. Olha que legal. Aí nós temos o Gui, né? Menos 9,3 kg. Olha que interessante, quando eu falo de troca de composição corporal, a Kari e a Fabi, a Fabi, inclusive, é uma das nossas nutris, né? Das nossas nutricionistas. Elas fizeram a troca da composição corporal. Então, o peso da Karen e da Fabi continuou o mesmo. Aqui e aqui, ela está com o mesmo peso, mas ela trocou a composição corporal. Ela perdeu gordura e ganhou massa muscular. A Fabi também. Ela perdeu gordura e ganhou massa muscular, mas continuam com o mesmo peso. Então, vocês entendem que peso na balança é irrelevante? É claro que é importante, mas peso pode ser qualquer coisa. Então, eu estar no meu menor peso não significa que eu estou no meu melhor corpo, entendem? E é isso que a gente trabalha durante o processo, tá? A Melina também eliminou 6 quilos, fez a troca da composição corporal, ganhou mais saúde, energia, disposição. O Edu, menos 14 quilos, é um dos nossos mentores hoje também. Ele tem 54 anos, ele reduziu 17% de gordura corporal. Olha que interessante. A Renê, menos 30 quilos. O David, menos 13 quilos. A Francine, menos 6 quilos, também reduziu ali uma porcentagem de gordura corporal. Não consigo ver, mas eu lembro que ela reduziu. O Gabriel também, né? O Gabiru, a gente chama ele assim. Ele tem 40 anos, também reduziu 6% de gordura corporal. Então, tá vendo, ó? Que interessante. Eu já consegui também eliminar 35 quilos, né? Menos 35 quilos. Depois que eu consegui colocar em prática isso que a gente ensina também. E agora vamos falar, né, sobre o nosso programa de acompanhamento pessoal. Então, o foco é equilíbrio nutricional, mas o treinamento de hábitos, isso é muito importante, tá? Esse programa, ele é personalizado, ele é de 12 semanas, como eu falei, 3 meses, e as vagas são limitadas, tá? Realmente, meninas, as vagas são limitadas. Por quê? Porque eu não consigo atender mais de 10 pessoas, né? Na verdade, eu gosto de atender 8, porque daí eu consigo atender 2 por semana. E aí eu consigo ter também as outras avaliações que eu faço, tem os grupos que a gente cuida, então é muito corrido. Então, no máximo 10 pessoas, eu não consigo atender mais do que isso num mês, tá? Então, realmente as vagas são limitadas. Então, pensando no programa de acompanhamento pessoal, por que ele é importante? Hoje, os seus maus hábitos, eles levaram você aqui, aonde você está hoje, certo? Se você não fizer essa mudança, se você continuar onde você está, a tendência é só piorar, né?
E aí, você fazendo essa mudança, tomando essa decisão, durante o período do programa, a gente vai baixar isso, vai criar novos hábitos. Então, a gente vai te ajudar a alinhar para chegar no peso que você quer, criar novos hábitos para que você possa continuar depois mantendo esse peso, certo? Então, por exemplo, como que você se vê hoje, né? Continuando nos maus hábitos, como que você se vê daqui a um ano, daqui 5 anos, né? Então, por exemplo, quanto tempo você levou para engordar o que você engordou hoje? Se você não tomar uma atitude, daqui 5 anos você vai estar como? Então, é importante a gente trazer isso à atenção, não com o objetivo de julgamento, mas para eu entender que eu preciso de ajuda. E se eu estou aqui assistindo essa aula é porque eu busquei ajuda, né? E aí, eu preciso entender que se eu estou buscando ajuda porque eu preciso de ajuda, é porque os meus maus hábitos estão me levando para um lugar onde eu não quero. Lembra lá da trilha que a gente conversou, né, na última aula? É basicamente isso, tá? E aí eu te pergunto hoje, você está preparada para mudar? Então, qual que é a sua resposta, né? Eu quero que você pause esse vídeo, leia com atenção, se sim, se você quer muito fazer essa mudança e se você se sente preparada. Se você quer muito fazer essa mudança, mas você ainda não se sente preparada, ou se você não quer fazer essa mudança. Por que pausar o vídeo? Porque se a sua resposta for a alternativa 2 ou 3, eu aconselho que você pare, né? Feche o vídeo e não continue assistindo. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, às vezes, a gente quer mudar, mas a gente não está preparado, né? Lembra que a gente falou sobre isso? E estar preparado significa estar decidido a fazer o que tem que ser feito, a entender que eu preciso de ajuda e buscar essa ajuda e continuar e não desistir, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer a mudança e não se sente preparado, ou a gente realmente não quer mesmo e tá tudo bem, cada pessoa tem o seu tempo, né? Você não é obrigado a continuar com ninguém, mas pausa esse vídeo e pense qual é a sua resposta e por que é a sua resposta, né? E aí, se a sua resposta for sim, que você quer muito fazer essa mudança e se sente preparada, aí a gente pode continuar então, tá? E aí, se você respondeu que sim, que bom, ufa, que você quer fazer essa mudança, que você se sente preparada e que agora você vai mudar mesmo, aí a gente vai continuar juntas daqui em diante, né? Então, falando sobre o nosso programa, né, de 3 meses, de 12 semanas, o que que você vai ter? Você vai ter um acompanhamento ativo pelo WhatsApp, 7 dias por semana comigo. Seu treinador pessoal ele vai conduzir o processo na mudança comportamental baseado na sua meta pessoal. Então, suporte individual pelo WhatsApp e mentorias em tempo real. Então, a gente vai ter uma sessão toda semana, né, eu e você, e o suporte pelo WhatsApp, tá? Eu falo 7 dias por semana porque eu respondo todos os dias, meninas. Não, assim, na hora que vocês mandar, né? Porque às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu me coloco à disposição todos os dias da semana para tirar as dúvidas de vocês, tá? E aí a gente tem as nossas mentorias, tá? Uma vez na semana, individuais, para conseguir aí alinhar o que cada uma de vocês precisa individualmente, tá? E também o programa, ele conta com rotinas nutricionais adequadas às suas necessidades, tá? Então, lembra que a gente começou a trabalhar uma rotina, né? Com base nessa rotina, a gente vai ajustar para que ela seja simples, confortável, balanceada, correta do ponto de vista nutricional. Porque de nada adianta eu ter uma rotina e não conseguir seguir aquela rotina ali proposta. Então, eu preciso ajustar essa rotina para minha realidade, para que eu consiga seguir essa rotina e perder peso, né? Senão, de nada adianta lá eu ter um ponto de partida, não conseguir fazer aquilo lá, não ajustar, e aí vai ser um fracasso do mesmo jeito, tá? Então, a gente faz esses ajustes com as estratégias para finais de semana e para as festas também. A gente tem uma sessão só sobre isso, tá? Tem um material sobre isso também, desses ajustes, né? As estratégias para fim de semana, festas e eventos. Mais economia na hora das compras, então a gente ajusta, né? Para aproveitar melhor os alimentos, para escolher melhor os alimentos, sugestões de receitas que a gente sempre
tá postando e durante todo o processo você vai continuar tendo essas sugestões. Inclusive, eu tô preparando uma surpresa para vocês, muito legal. E eu acho que vai ser, nossa, muito bacana. Não terminei ainda, por isso que eu não vou falar. É segredo, hein? Mas logo vocês vão saber. E aí, no programa também a gente conta com a plataforma de suporte online, né? Que são as videoaulas com os especialistas do grupo FitK. Então, esses especialistas, a gente vai ter, as aulas são quinzenais, então a cada 15 dias a gente vai ter uma aula específica para nos ajudar também nessa mudança de hábito. São aulas importantes, tá? De serem assistidas. Não são aulas como essa, são aulas muito mais educativas. São aulas de aproximadamente 40 minutos a 1 hora, tá? Conteúdo online, materiais sobre como criar novos hábitos. Então, todo o conteúdo eu vou passar para vocês. Canal no WhatsApp com conteúdo exclusivo para alunos. Esse canal a gente não tem mais, tá? Mas eu tenho meu canal pessoal e a gente tem a comunidade exclusiva para os alunos, tá? Então, a gente vai continuar com a comunidade e esse canal é a comunidade agora, tá? Que é o grupo no WhatsApp, que é muito importante para que a gente consiga, em grupo, continuar mantendo as nossas metas, né? E atingindo os nossos objetivos, tá? Também as sessões periódicas, né? Como eu falei, quinzenalmente a gente vai verificar e acompanhar o seu progresso, né? Então, temos a opção quinzenal e a opção semanal, tá? A gente vai analisar, trabalhar e corrigir as suas dificuldades, criar novos hábitos, tarefas e desafios para você avançar e alcançar o seu objetivo. Isso a gente vai fazer juntas, tá? Também durante o programa a gente vai ter o equilíbrio nutricional, mais nutrição, menos calorias, como a gente já falou sobre o shake premium, que você vai aprender como utilizar para você emagrecer sem ficar flácida, proteger a sua saúde e fortalecer o seu sistema imunológico. Então, olha quantos benefícios, tá? Então, é fundamental que eu use a suplementação durante o processo, tá? E aí, então, só resumindo, né? O programa personalizado de 12 semanas conta com o seu treinador pessoal, que vai ser eu, a consultoria ativa por meio do WhatsApp, as ferramentas exclusivas de coaching para o seu emagrecimento consciente, que nós vamos trabalhar juntas, as videoaulas e os materiais de suporte, as sessões quinzenais individuais, as rotinas personalizadas, suplementos, né? Aqui tá eu não ajustei, mas aqui tá um pacote avançado, tá? Eu já vou mostrar para vocês, que é incluso os shakes, a fibra e o chá. Tudo isso, né? Esse programa personalizado, com todos esses produtos, com tudo isso, por apenas 12 vezes de 315, tá? O valor desse programa, ele é R$3.000, tá bom, meninas? E aí a gente consegue parcelar em até 12 vezes no cartão, tá? Ou em até 3 vezes também, sem cartão, tá bom? Durante o processo. Então, esse é o valor do programa completo, tá? E fechando ainda, hoje você vai receber um bônus especial também, que é a qualidade 100% garantida, né? A sua garantia aí de 60 dias, tá? Então, depois do encerramento do programa, caso você volte a ganhar peso, você vai receber um suporte, um acompanhamento do seu treinador do FitK gratuitamente, tá? Então, a consulta para identificar o problema, o ajuste da rotina, o acompanhamento da rotina pelo WhatsApp, a condição para usufruir da sua garantia é entrar em contato com o seu treinador antes de ganhar pelo menos 3 quilos em relação ao peso que você atingiu no final do programa. Então, por exemplo, se eu emagreci 30 quilos em 3 meses, vamos colocar um exemplo, né? E aí, acabou o programa, eu engordei 3 quilos. Então, até 3 quilos, você precisa entrar em contato comigo de novo. Você tem 60 dias para fazer isso, pra gente ajustar a sua rotina, tá? De forma gratuita, para que você consiga voltar no foco, beleza? Aqui tá falando sobre o programa de 4 semanas. Eu particularmente não gosto de trabalhar assim, né? É apenas um mês, porque eu acho que não faz as mudanças necessárias, tá? Que é esse o valor, tá? De 4 semanas. Aí você tem ali o
shake, o chá, a fibra incluso, tal. Mas eu particularmente não gosto de trabalhar assim, não. Eu gosto de trabalhar 3 meses, que eu acho que é o mínimo para mudança, tá? De hábitos. E aí eu tenho uma oferta exclusiva para você do desafio de 21 dias, tá? Eu tenho um plano de 12 semanas avançado, promocional de 3 meses, tá bom? Por 12 vezes de 169 no cartão, mas vocês precisam me responder o quanto antes, porque é um valor promocional mesmo para quem está nesse desafio. Então, sempre vai mudar, tá? Nos próximos desafios já é outro valor. Então, 3 meses você consegue parcelar em até 12 vezes de 169. E aí nós temos as aulas quinzenais, né? Que são as novas aulas. Sessões semanais individuais, tá? Então, toda semana você vai ter o treinamento personalizado comigo. Comunidade, dicas, receitas, suporte, acesso do WhatsApp, né? E 3 potes de shake premium nesse valor, tá? Então, você tá incluso 3 potes de suplemento por esse valor. Mari, não tem o cartão, não tem problema. Você pode pagar à vista ou no Pix, tá? Ou parcelar em 3 vezes de 533 mensais sem cartão, tá bom? Mari, mas e sem suplemento? Você não atende sem suplemento? Eu atendo também, tá? O valor é esse, 895 à vista, no dinheiro ou no Pix, ou em até 12 vezes de 94,95 no cartão, ou em 3 vezes de 298,40 sem cartão, tá bom? E aí, o que tem incluso aqui, Mari? Acho que acabou, né? O que tem incluso aqui? Todas as outras coisas, né? Do outro, só que não sem suplemento. E aí, aqui, as sessões, elas são quinzenais, elas não são mensais, tá? Então, eu vou ter as videoaulas para treinar, mas você vai ter a sessão comigo uma semana sim, uma semana não, tá bom? Então, no outro, tem os suplementos, né? O normal, né, que é o completo, que é o de 3 mil reais, você tem mais suplementos, né? Como vocês puderam ver lá. Esse valor promocional é justamente para ajudar vocês, né? Para quem não conseguiu entrar até agora, a hora é agora de entrar, certo? E então eu tenho lá o valor de 1.597 com os 3 shakes inclusos e as sessões semanais toda semana, tá? E tenho esse sem suplemento com as sessões quinzenais, tá bom? Então, vou trabalhar tudo isso aqui, vou ter as aulas quinzenais, aí as sessões vão ser quinzenais também, tá? Não são semanais, naquele valor lá. A comunidade, o acesso via WhatsApp para dicas, mas não vou ter os shakes, tá bom? Esse aqui, então, com shake e sessões toda semana. Esse aqui sem o suplemento, sem o shake, com sessões a cada 15 dias, tá bom, meninas? Então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido tudo sobre o programa. Qualquer dúvida, podem me chamar. Fiquem à vontade para solucionar suas dúvidas, para perguntar sem medo, tá? E claro que eu vou deixar vocês agora com um vídeo muito especial, né? Como todas as aulas.